vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. E para os irmãos abrirem no livro de João, capítulo 3, no versículo 1 mesmo. Todos encontraram? Vamos ler então do versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar coisas sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Amém. Só até aí, gente. Glória a Deus. Aqui, né, meus irmãos, vem falando sobre um homem chamado de Nicodemos, um dos principais dos judeus. E ali ele foi visitar a Jesus. E ali, como lemos aqui, e ele perguntou a Jesus, né, como que... porque só ele que poderia fazer aqueles sinais, né, meus irmãos? Aqueles sinais maravilhosos só poderia ser de Jesus, né? Porque homem nenhum pode fazer. Então ele quis perguntar ao Senhor Jesus. E aí Jesus falou para ele que o Espírito Santo de Deus é quem faz maravilhas e milagres, e que era necessário que a gente não nascesse apenas da água, mas da água e do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus é quem vivifica. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, e é quem vem falando para nós, sabe, meus irmãos? E é isso que temos que buscar a cada dia, o Espírito Santo de Deus. Não adianta apenas termos boas palavras, não adianta apenas sabermos falar, porque a palavra, dependendo da palavra, ela até mata, mas como é do Espírito Santo de Deus, ela vivifica e ela frutifica ali sobre as vidas. Então, meus irmãos, que nós venhamos a cada vez mais estar buscando o Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos a cada dia mais e mais passar para as outras pessoas as maravilhas, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, para que elas também venham crer no Senhor Jesus,
e também alcançar a salvação, né, meus irmãos? Porque esse é o propósito. Esse foi o propósito que Deus fez para que enviasse o seu Filho ali na cruz por nós, né, meus irmãos? Para que nós um dia possamos estar aqui, como estamos aqui, adorando, exaltando, buscando a Deus, né, meus irmãos? Para que quando chegar aquele grande dia, a gente poder subir com o Senhor. Porque Ele vê todas as nossas obras. E se nós não fizermos aqui, não vai ter como a gente subir. Porque Ele vê tudo e quando chegar aquele grande dia, Ele vai perguntar o que fizemos. E se nós falarmos que não fizermos nada, infelizmente, creio que não iremos subir. Então nós temos que fazer a obra do Senhor para que também vidas venham a ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Para que as maravilhas dele continuem acontecendo em nossas vidas e em nosso meio, né? E eu vi uma passagem aqui no livro de Provérbios 15 e 16. Eu achei bastante interessante, que fala assim: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Está vendo, meus irmãos? Não adianta a gente ter tudo aqui nessa terra se a gente não ter o temor e a presença do Senhor. Isso é o que mais importa. Nós temos que cada vez mais buscar mais e mais a presença do Senhor e anunciar ela para todos aqueles que não se achegaram e não conhecem a presença do Senhor. Assim ali como foi feito também na vida de Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas a partir do momento ali que ele teve um encontro com o Senhor ali, ele nunca mais continuou a ser como ele era antes, que era perseguidor da igreja. Mas só que ele foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e a luz de Cristo o curou, o livrou de todo o mal, e ali ele passou a servir a Deus. E foi também anunciar a palavra do Senhor, que é isso que também temos que fazer, agora que conhecemos a palavra do Senhor. É anunciar, pregar, para que mais vidas venham se achegar e poder herdar o reino dos céus. E como a palavra do Senhor fala também, que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu a não ser Ele. Sabe, meus irmãos, a cada dia nós também temos que ter esse pensamento em nossos corações de querer poder subir ao céu, porque quando a gente chegar aquele grande dia, iremos subir. E a partir do momento que temos esse pensamento, nós nos cobramos, nós nos dedicamos mais e mais à presença do Senhor, para que nós não venhamos perder essa essência e essa oportunidade de, quando chegar no Senhor Jesus, a gente subir com Ele. Sabe, meus irmãos, é muito importante a gente sempre estar em espírito e em oração, né? Porque senão acaba que a gente vai enfraquecendo aos poucos, e quando assusta, a gente já está bem fraco e fora da presença do Senhor. E tem uma passagem também muito importante também, que fala sobre uma mulher pecadora, que está em Lucas, está em Lucas 7, que fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Muitos devem ter ouvido essa passagem. Eu vou estar lendo ela, mas se os irmãos quiserem abrir, pode ficar à vontade. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo:
Se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vai em paz. Está vendo, meus irmãos, o quão grandioso é o nosso Deus? Ele não olhou ali para que os fariseus ali estavam ao redor ali, o que eles falavam ali sobre aquela mulher. Mas uma coisa ele olhou para o coração daquela mulher que estava contrito e aquebrantado no Senhor. É isso que temos que fazer a cada dia. Nos prostrar diante aos pés do Senhor, se aquebrantar diante aos pés do Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Essa mulher ali, ela deu o seu melhor para o Senhor. E assim ela obteve o perdão de Jesus. E assim temos que ser nós a cada dia de nossas vidas. Pois a cada dia precisamos do Espírito Santo de Deus. E a cada dia também aparecem coisas que tentam nos afastar da presença de Deus. A cada dia temos que ter a renúncia. Mas se nós tivermos um coração no Senhor, se nós tivermos o pensamento voltado para o Senhor, em buscar a Ele, em se entregar totalmente a Ele, a se prostrar diante dEle, Ele vai nos honrar, Ele vai nos dar forças a cada dia para prosseguir adiante. E é isso que temos que fazer, meus irmãos. A cada dia mais buscar mais e mais a face do Senhor Jesus, para que nós venhamos ter experiências com Ele. Porque a palavra dele fala que todo aquele que nele crê não pereça. E que fala também que aquele que crê em mim, os sinais dele, os alcançam, os sinais deles continuam seguindo aquele que crê. Então que nós continuamos a crer no Senhor Jesus para que os sinais dele possam continuar em nosso meio, porque está tendo os sinais do Senhor. As maravilhas têm acontecido em nosso meio. Temos que cada vez continuar assim, melhorando mais e mais, para que grandes coisas possam acontecer. Porque tudo é possível para todo aquele que nele crê. Não há nada impossível diante dos olhos do Senhor. Apenas temos que clamar. Apenas temos que nos dobrar e prostrar diante ao Senhor e clamar a Ele em espírito e em verdade. Não apenas com palavras bonitas, mas com o coração no Senhor. E é isso que Ele quer. E Ele está atrás de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, que quando nós viemos à casa do Senhor, que nós viemos dar o nosso melhor para Ele, porque é Ele que tem que ser exaltado, e é somente Ele que pode fazer ao nosso favor as curas. O mover é dele, o agir é do Senhor. Então que nós possamos estar cada vez mais dando o nosso melhor para o Senhor,
para que grandes coisas aconteçam em nosso meio. Sabe, meus irmãos, e eu vi sobre a passagem de João que eu acabei de ler. Eu vi um vídeo que tinha um menino assim, ele fez uma pegadinha com a mãe dele. Aí a mãe dele estava lavando a louça, aí ele falou assim que queria voltar. Aí ele querendo voltar ao ventre da mãe dele, que não queria ficar mais aqui. Aí ele fez, a mãe dele achou que estava até doido da cabeça. Aí ele fez essa brincadeira com a mãe dele, querendo voltar, mas não tem como voltar. Depois, agora é só seguir os caminhos do Senhor Jesus e para nós alcançar a salvação, né, meus irmãos? E aí ele fez essa brincadeira com a mãe dele. E o que eu posso entender também nesta palavra é que a gente não tem como a gente voltar para o ventre, mas tem como a gente nascer da água e do Espírito, assim como a palavra do Senhor fala. Então que nós viemos buscar para se nascer de novo pela água e do Espírito Santo de Deus, pois é Ele que purifica, é Ele que vivifica as nossas vidas, as nossas almas, os nossos corações. É Ele que faz a nosso favor. Então, meus irmãos, e é isso que eu tenho para trazer para os irmãos. E estou aprendendo cada vez mais para anunciar os irmãos aqui. Mas em nome de Jesus, creio que os irmãos entenderam o que eu quis dizer. E obrigado pela paciência. Que Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E que nós continuamos nessa busca, para que os sinais do Senhor continuem acontecendo em nosso meio. E Jesus abençoe a vida dos irmãos e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fica de pé, vamos orar um pouquinho mais. O homem do vestido branco acabou de chegar.